Nós já falamos que o reino de Deus, ele é diferente dos reinos humanos, porque os reinos humanos, eles são feitos de rei, eles são feitos de local, né? Eles são feitos de um reinado, ele é feito de pessoas, mas precisa de um local específico. O reino de Deus tem o rei. O nome desse rei qual é? Tem um nome, né? Jesus. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme nós encontramos no livro de Apocalipse. Ele é o Rei, Ele é o soberano dessa terra. Tem gente que diz que o mundo jaz no maligno, e tem verdade porque a própria Bíblia diz isso. O Senhor Jesus diz: o mundo jaz no maligno. Mas o próprio Senhor Jesus disse: mas não tenho medo, tenho de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, então, ele é o administrador, ele é o rei, ele é o coordenador, ele é o dono, ele é o Senhor de todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, ele tem súditos. E os súditos de Deus, ou os súditos do Rei Jesus, são aqueles que conhecem a Ele, aqueles que se entregam a Ele, aquelas pessoas que são deixadas dominar pelo Senhor Jesus. Esses são os súditos do rei. E nós chamamos este reino de igreja. Igreja é o reino de Deus. Não é aquela igreja que termina com o reino de Deus, tá bom? É toda a igreja de Cristo é o reino de Deus. A igreja batista é o reino de Deus, a igreja presbiteriana, metodista, menonita, enfim, toda a igreja sobre a face da terra é o reino de Deus. Acontece que nós temos uma grande dificuldade. A igreja que não se submete ao rei, a igreja que não se dobra diante do rei. Será que a gente conhece alguma igreja assim? Os nossos dias estão bem claros, está bem claro aquelas comunidades ou igrejas que não se dobram diante do rei. Existem comunidades religiosas que se dobram diante do dinheiro. Existem comunidades religiosas que se dobram diante da hierarquia da própria igreja. E cada vez cria-se mais nomes, né? Ah, pastor, mas você vai ver os nomes que essas igrejas utilizam, são os mesmos nomes que tem na Bíblia. Mas cada vez quer se dar mais um status para pastores, líderes, obreiros e assim vai. A gente quer colocar essas pessoas cada vez mais para cima. E quando nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo, ele diz que ele é o menor dos apóstolos. Ele diz que ele é o maior dos pecadores. Enquanto que nos nossos dias os pastores querem ascender cada dia mais na hierarquia da igreja. E igreja não tem hierarquia, ou não deveria ter, não deveria existir hierarquia no reino de Deus. Nós temos líderes, sim, mas esses líderes eles não devem ocupar o lugar de destaque, porque o lugar de destaque da igreja de Cristo é o próprio Cristo. Debaixo de Cristo somos todos iguais. O pastor, a grande diferença do pastor é que ele conduz a igreja no sentido de dar a direção que Deus entrega a ele. Então o pastor, ele é um homem que recebe a orientação de Deus, mas não por isso ele é maior do que qualquer outro. O pastor, na verdade, ele deve estar igual a todos os outros, a todos os membros da igreja. Diferente do reino deste mundo. Nos reinos deste mundo existem hierarquias, existem padrões, existem nomenclaturas, é o duque, a duquesa, enfim, o príncipe, o rei, o imperador e assim vai. Na igreja de Cristo só tem um Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Nós falamos então na primeira semana dessa mensagem, nós falamos sobre o reino de Deus, como é constituído o reino de Deus. Na segunda semana a gente falou sobre oração, que para nós termos um reino bem estruturado, nós precisamos que este reino esteja capacitado, gabaritado com oração. Sem oração não é possível ter o reino de Deus. O reino de Deus ele deve estar assim sob uma forte e sólida construção.
E Jesus comparou isso àquele que edifica a sua casa na rocha. Eu comprei uma casa aqui no Alto Boqueirão, e quando a gente estava vendo a casa ali, nós vimos que tinha uma construção bem próximo dando início. E a construção começou assim: o rapaz foi e escavou uma área de terra, que ali você começa a ver aqui o bairro do Alto Boqueirão, ele começa a subir, né? Quando você olha lá de cima, você vê todo o bairro novo, sítio cercado, você vê até o ganchinho lá, você consegue enxergar as luzinhas assim, né? Coisa mais linda do mundo. Então, por ele ser assim, no morro, o rapaz escavou. Ele escavou, só que ele deixou as paredes da casa de trás todas à mostra. E eu não preciso nem terminar de falar o que aconteceu, né? Um dia eu fui de manhã levar as crianças para a escola, de tarde eu estava voltando com o Walter do discipulado, né, Walter? E daí tinha dois caminhões de bombeiro, um caminhão do SIAT, e estava interditada a rua ali. O que aconteceu? A casa de trás desmoronou. Desmoronou. Porque a sustentação daquela casa, ela foi afligida, ela foi balançada, e a casa veio tudo ao chão, toda ela, né? Eu não sei, depois eu nem perguntei se teve vítima ou se não teve, mas o que é fato é que a casa caiu, literalmente. A casa caiu. Terrível, né? Acontece que Jesus compara aquelas pessoas que não se entregam ao reino de Deus, as pessoas que constroem a sua casa na areia. Já brincou de castelinho de areia na praia? O que acontece com o castelinho? Você vai lá, monta o castelinho, quando ele está ficando bonito, vem a onda e desmorona tudo. A casa que é construída na areia é mais ou menos assim: sopram os ventos, vem o mar e derruba a casa. A casa sólida é firmada na rocha. E casa na rocha é casa em Jesus Cristo. O teu lar precisa estar firmado na rocha que é Jesus Cristo. E essa casa firmada na rocha que é Jesus Cristo é só construída com muito alicerce. O alicerce da nossa casa deve ser oração. E o reino de Deus é alicerçado através da oração. Nós já falamos sobre o poder de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder que capacita a igreja, que faz com que a igreja seja explosiva em seus feitos. Uma igreja que é balizada e é solidificada sobre oração, é uma igreja que busca a ação do Espírito Santo. A igreja que busca a ação do Espírito Santo é uma igreja que está capacitada por Deus, está vivendo com Deus. Esta é a igreja que Deus deseja, a igreja que Deus quer. Depois nós falamos na semana passada sobre que o teu reino venha com generosidade, que o reino de Deus venha tocando nos nossos corações e que nós possamos ser uma igreja que abençoa a vida um dos outros. E não só abençoamos as nossas vidas aqui, neste contexto de igreja, mas abençoamos as pessoas lá fora. Abençoamos de que forma? Abençoamos de todas as formas. Você sabe o que o teu vizinho aí do lado está precisando? Você sabe o que teu irmão aí está precisando nessa noite? Eu não sei. Alguns eu até sei. Mas seria tão mais interessante que todos nós soubéssemos das necessidades uns dos outros e supríssemos as necessidades uns dos outros. Isso é generosidade. Além disso, a obra de Deus, o reino de Deus precisa da nossa generosidade. Nós precisamos alcançar cada vez mais. Nós precisamos ir mais longe, e nós só vamos mais longe com a generosidade do povo de Deus. Através do quê? Através da entrega, da nossa entrega absoluta. E quando eu falo de entrega absoluta, não é todo o dinheiro. Quando eu falo de entrega absoluta, é entregar com o meu coração, é dar tudo que eu tenho dentro de mim. E claro, eu vou também abençoar através do dinheiro. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. E esse algo muito importante chama-se comunhão. E quando a gente olha ali, né, no nosso tema,
juntos, PIB-BN 2015, o ano da comunhão e da multiplicação, nós precisamos ter a comunhão no nosso coração, amados, como algo que vai mover a nossa igreja, como algo que vai fazer com que a nossa igreja, ela arrebente com tudo. Sabe aquela onda, a onda do mar? Vem a onda do mar e se a onda vem meio fraquinha, você fica só observando, né? De repente você só dá um pulinho e você supera a onda. Mas você já viu aquela onda que ela vem, nossa, que onda baixinha, quando ela chega perto, ela destrói tudo. É assim que tem que ser para a igreja de Cristo. É uma igreja que vem de mansinho, uma igreja que avança, mas ela tem poder em si. Mas esse poder nós só conseguimos quando nós estamos juntos. Sabe, é como se fosse a onda. Uma onda com pouca água, ela faz pouco estrago. Mas uma onda com muita água, ela faz muito estrago. E a onda, ela precisa de um poder em si. O poder da igreja é o Espírito Santo. Mas a nossa união, a nossa oração é quem chama o Espírito Santo de Deus. Abra a tua Bíblia lá em Atos capítulo 4. Atos 4. Atos 4, 32 e 33. Amém? Conseguiram? Atos está lá no Novo Testamento. Atos capítulo 4, 32 e 33. Se você veio sem Bíblia, tem ali a projeção para te ajudar também, tá bom? Atos 4, 32 e 33 diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Grandiosa graça estava sobre todos eles. Agora vamos pular para o capítulo 5, versículo 42. Vamos ler todos juntos? Está lá a projeção, acho que fica mais fácil da gente acompanhar ali, ó. Vamos lá? E todos os dias, debaixo do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus. Ixi, esse finalzinho não ficou legal. Vamos de novo? E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Vamos orar mais uma vez? Pai, está aqui a leitura da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra ela é poderosa e ela é capaz de mudar a nossa realidade individualmente, mas ela é capaz de mudar a nossa realidade como igreja. Pai, vem e muda-nos, ó Deus, transforma-nos, Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Faz a Tua obra nessa noite nos nossos corações e na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Para nós voltarmos à vida que a igreja de Atos tinha, e a igreja que Deus sonhou, que Jesus plantou, que os apóstolos eles regaram, e trabalharam arduamente, e muitos deles, se não a grande maioria, morreram. Se você leva uma Bíblia aí debaixo do teu braço, se você leva uma Bíblia no seu celular, e hoje você pode desfrutar desta Bíblia hoje, eu quero te dizer que isso tudo é fruto de morte. É fruto de morte. Porque a vida
dos discípulos de Jesus, na verdade, foi uma vida entregue até o fim. Os discípulos de Jesus foram até as últimas consequências. Nós vamos ler no livro de Atos que os apóstolos, eles viviam dias terríveis e tenebrosos. E através do sangue derramado desses apóstolos, é que foi construída a igreja de Cristo sobre a face da terra. A igreja de Cristo, ela foi solidificada em Cristo Jesus, mas ela foi construída por tijolinhos. E se nós fôssemos comparar a igreja ao templo, não é? E nós podemos fazer essa comparação sim. Se nós fôssemos comparar a igreja a um templo, ele seria construído de tijolos lá, o templo, né? Mas cada tijolinho representaria a minha e a tua vida. A igreja de Cristo, ela se faz desta forma. Nós precisamos nos aprofundar nas páginas do Novo Testamento, meus amados, para entender o que é a igreja de fato. A igreja que nós temos vivido nos últimos dias, infelizmente, não é a igreja que Jesus Cristo sonhou. Sabe por quê? Porque nós vivemos dias em que nós pensamos em nós mesmos. Cada um pensa em si. E tem aqueles que dizem que é cada um no seu quadrado mesmo. Mas a Bíblia não é assim. E a igreja de Cristo não foi sonhada dessa forma. A igreja de Cristo foi sonhada todo mundo num quadrado só. Não é cada um no seu quadrado, não. A igreja de Jesus, ela foi sonhada para todo mundo viver junto, para todo mundo andar junto. Nós precisamos voltar aos elementos importantes da igreja de Cristo. E alguns desses elementos nós estamos vendo nessas últimas semanas, e nós vamos continuar por algumas semanas ainda nessa série de mensagens. O teu reino venha. O teu reino venha através da oração, o teu reino venha através da generosidade, o teu reino venha através da união, ou o teu reino venha em união. Amados, nós precisamos ser um, porque essa, afinal de contas, foi a oração do Senhor Jesus. Quando nós vamos ler João, capítulo 17, nós vamos ver que Jesus orou pela igreja. Jesus orou por ele. Jesus orou por pessoas que estavam doentes, Jesus orou por muitas pessoas, mas muitas dessas orações, elas não estão registradas nas páginas sagradas. Agora, como nós vemos que Jesus orou pela igreja, tem uma oração toda descrita, uma oração tintim por tintim de Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia lá, em João capítulo 17, nós vamos passear bastante hoje pela Bíblia, tá bom? Para você ver como é importante a leitura da Palavra de Deus, para nós conhecermos cada vez mais a Palavra de Deus. João capítulo 17, nós vamos ler o versículo 20 e o 21, que são os versículos centrais, não em extensão, mas são os versículos que trazem a centralidade desse texto. João capítulo 17, versículos 20 e 21. Amém? Diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só o finalzinho do versículo 20. Por meio da mensagem deles. Deles quem? Deles quem? Nós. Neste caso, eles aqui, ou deles, Jesus está se referindo a mim e a você, que estamos vivendo hoje. Ele está se referindo à igreja de Cristo, e à igreja universal. Não é a igreja universal do reino de Deus, aquela que tem a marca registrada, não. Igreja universal quer dizer a igreja de todas as eras, de todos os tempos, a igreja que foi comprada por Jesus através do seu sangue derramado, e a igreja que vai subir com ele para a eternidade. Igreja universal é isso, a igreja que compreende todos os crentes, aqueles que creram em Jesus, e aqueles que creem em Jesus, e aqueles que crerão em Jesus. Talvez você conheça alguém que ainda não crê em Jesus, mas você tem fé, você tem certeza que essa pessoa crerá em Jesus. Ele faz parte da igreja. Pastor, mas ainda não é
A Bíblia fala que a fé é a esperança do que você está pensando lá na frente ainda. É as coisas que você não consegue visualizar aqui no momento. Isso é fé. Então eles já fazem, em nome de Jesus, parte da igreja de Cristo. E aliás, eles tanto fazem parte da igreja de Cristo, que o Senhor Jesus orou por eles também. A igreja de Jesus, ela compreende todas as eras, até o dia final, até o dia em que Jesus voltará nas nuvens dos céus e buscará a sua igreja. Nós vamos ver aqui no versículo 21 de João capítulo 17, para que todos sejam um. E este talvez seja o tema central dessa oração do Senhor Jesus. Irmãos, para Jesus ser conhecido, para que Cristo tenha a sua mensagem espalhada sobre a terra, é necessário algo. É necessário que sejamos um. É necessário a unidade. A expressão que nós vemos, que retrata bem isso, é o corpo de Cristo. Quando você vai ver na Bíblia Sagrada o corpo de Cristo, tá? Você vai ver essa expressão corpo de Cristo, por exemplo, lá em Romanos 7,4, Romanos 12,5, aliás, Romanos 12,5. Dá uma virada nas suas páginas aí para frente e abra lá em Romanos capítulo 12, versículo 5. Você estava em João, você vai avançar um pouquinho para frente, vai ter Atos, e depois de Atos já vem Romanos, tá bom? Romanos capítulo 12, versículo 5. Se alguém abriu, já lê para nós, bem alto e bom som. Assim também em Cristo, nós. Começa de novo, John. Capítulo 12, versículo 5. Assim também Cristo, nós que somos muitos formados como um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos capítulo 12, 5. Eu vou ler novamente aqui, ó. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós, irmãos, se somos um, nós somos o corpo de Cristo. E nós precisamos ser o corpo de Cristo Jesus. Sabe, amados, é necessário que eu e você estejamos em unidade. Unidade. E o que Jesus pediu ao Pai em João capítulo 17, versículos 20 e 21, é justamente isso. Que este corpo, que é o corpo de Cristo, seja um. Nós somos muitos e pensamos de maneiras diferentes, somos criados de maneiras diferentes, nós temos culturas diferentes. Não é verdade? Você tem a sua cultura, teve a sua formação, você tem o teu caráter, mas eu tenho o meu caráter, tenho a minha formação, tenho a minha cultura, que muito provavelmente é diferente de todos os outros aqui. Aliás, eu tenho a minha irmã que está aqui, e se você for pensar como a Melody, você vai pensar diferente de mim, porque nós somos diferentes, embora que falem que a gente é gêmeos, né? Tudo bem. Não olha para a barriga, que eu me sinto muito mal. Mas sabe, amados, mesmo sendo diferentes, nós temos que ser um. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. É tão difícil estar em comunidade, pensar diferente do outro, mas abrir mão da minha vontade para que o corpo cresça. Muitas igrejas não crescem, e aliás, a igreja de Cristo tem barrado o crescimento do reino de Deus, porque todos pensam de maneira diferente, porque cada um tem uma ideia diferente, mas nós não pensamos como corpo.
Nós não somos ajustados. E esta é a palavra que nós encontramos em Romanos capítulo 12. Um corpo bem ajustado. Efésios também fala a respeito disso. Um corpo que é um corpo que está ligado, um corpo que é conectado, que cada um supre a necessidade do outro. E quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o corpo, ele vai falar 3 vezes, pelo menos, detalhadamente sobre o corpo. E uma das vezes em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: por acaso todos aqui têm um dom só? Por um acaso você que tem o dom de tocar um instrumento musical, tem gente que tem facilidade, né? Pega um instrumento, daí pula para o outro e já vai para outro, e essa pessoa ela tem um talento. Às vezes é um talento natural, às vezes é um talento que é sobrenatural. Já viu pessoas assim? Que sentam no piano e tocam alguma coisa ali, mas aquela alguma coisa você olha e fala: meu Deus, eu preciso de muita habilidade para isso. Aí essa mesma pessoa, ela levanta do piano e vai para o violão. Nós estávamos numa apresentação na escola da Sara, um recital de músicas, e a professora, ela toca qualquer instrumento que você possa imaginar. E ela canta também. E daí a gente ficava olhando para aquela moça: meu Deus, ela canta, toca, subia, bate palma. O que essa mulher não sabe fazer na música? Existem pessoas que têm um dom. Existem pessoas que têm assim mas já pensou se todos nós tocássemos e só isso? Será que a igreja estaria completa? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Você já pensou se todos fossem mãos? Você já pensou se todos fossem pés? Você já pensou se todos fossem a unha? Já pensou aquela unha encravada? Tem crente que parece que é uma unha encravada, né, irmãos? Ô Jesus amado. É só para dar problema, inflamação, dar dor, atrapalhar o corpo inteiro. Eu sofri muito tempo com unha encravada, até que o Senhor colocou na minha vida alguém que desencrava as minhas unhas, para a glória de Jesus. Esposa é para isso também. Se você não tem esposa, vai orando, meu amado. Vai orando, vai clamando ao Senhor, que até isso. Vai nessa, minha filha. Vai esperando, que você não vai ter que fazer essas coisas também. Sabe, amados, tem crente que é a unha encravada e só serve para isso, para atrapalhar o desenvolvimento da igreja. O irmão fala uma coisa e torce o beiço. O pastor fala alguma coisa e torce o beiço. Alguém foi lá e pisou. Pisa numa unha encravada para você ver. Misericórdia, irmãos. Já pisaram muito na minha unha encravada. Eu lembro de um episódio que eu fiquei 20 dias afastado do trabalho por causa de uma unha. Foi terrível, irmãos. Eu trabalhava numa empresa e aquele dia eu não consegui calçar a botina. Tinha que ter a botina de bico de ferro. E aquele dia eu não consegui calçar, e ai, que desconforto. Mas eu já estava acostumado, era unha encravada, era normal. E então eu fui até o ambulatório para a moça fazer um curativo. E eu pedi: moça, eu só vim pedir para você fazer um curativo no meu pé, tem como? Opa, ela já, vai lá, tira o calçado e senta ali na maca. Sentei na maca, ela veio já com esparadrapo, a gaze, tudo, já veio armada, né, para cima de mim. A hora que ela olhou: pode colocar. Não, mas eu já estou descalço, porque eu não estou conseguindo calçar nada. Então você vai ter que passar pela doutora. Nisso, fiquei lá esperando. Eu, nossa, mas nem é para tanto, né? É só uma unha encravada. Veja como uma unha encravada incomoda, né? É só uma unha encravada. Então eu fiquei ali sentado, veio a doutora e a doutora falou: senta na maca. Enquanto isso ela foi preenchendo lá os papéis e tal, não sei o que. O que aconteceu? Eu fui ali, só pedi para a enfermeira fazer o curativo para mim, ela não quis fazer o curativo. Tá, deixa eu... Meu Deus! Gente, eu pensei: meu Deus, eu vou perder meu pé. Eu vou perder meu pé. No fim da história, eu tive que fazer uma microcirurgia.
porque estava feio mesmo, mas eu não percebi. Às vezes nós estamos com unhas encravadas no meio do povo de Deus, e nós não percebemos, irmãos. Infelizmente, nós não percebemos, porque a gente já está tão acostumado com gente reclamando, com gente falando, com gente sendo hipócrita, com gente sendo medíocre, e a gente não pode se acomodar com isso, amados. Nós precisamos tratar. E até a unha encravada, eu quero te dizer, tem cura. A minha, graças a Deus, se recuperou muito bem. E depois que eu fiz a cirurgia, ela encravou de novo. E todo mundo falava, não pode, e encravou. Até que eu descobri um jeito de cuidar dela. Ah, não, corta quadrado, não corta redondo, não tira o canto, coloca o canto, deixa o canto. E eu falava, Senhor, o que eu vou mais fazer? Coloca o pé na salmoura. Gente, você vai fazendo de tudo quando você tem algum problema assim. Até que eu achei o antídoto. Sabe? Às vezes é necessário achar o antídoto, amados. E o antídoto para qualquer problema na igreja de Cristo é o próprio Cristo Jesus. Amém? Ele é a cura. Ele é a cura. E Ele pode curar o teu coração. Ele pode curar os problemas que nós temos no nosso meio. Ele pode sarar todos os nossos problemas. Ele é a cura. Amados, nós precisamos entender qual é o nosso lugar no corpo. E o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, escuta, por um acaso todo mundo aqui é pé? Já pensou se o corpo estiver caminhando e o pé disser, não vou, não quero ir, não saio do meu lugar? Já teve alguma experiência assim? Teu pé já mandou em você? Já? Não existe. Ah, pastor, mas quando o pé dorme, mas você dá os chutes, você pisa forte e pisa no pé e faz voltar a circulação e o pé vai ter que obedecer, porque é a cabeça que manda no corpo. Na verdade, você vê que Jesus, o Cristo, ele é impedido de agir por causa do seu corpo. Lembra que eu falei de pés não quererem andar? Lembra de que eu falei de mãos não quererem alcançar? Pastor, o que o Senhor está falando é uma grande heresia. Porque, na verdade, nada pode impedir o poder de Deus. Eu quero te dizer, tem uma coisa que está barrando o poder de Deus. Tem uma coisa que está barrando o poder de Cristo Jesus. E a própria Bíblia dá razão para isso. E a própria Bíblia nos fala a respeito disso. A Bíblia fala muito claramente, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados. É possível ou não é possível barrar o agir de Deus? É possível, quando nós apagamos o Espírito Santo. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E nós, Igreja de Cristo, temos entristecido o Espírito Santo de Deus. Quando nós vemos a igreja de Atos, e em especial no capítulo 15, nós vamos ver que é uma igreja viva, é uma igreja que tem diversidades, é uma igreja que tem diferenças, mas é uma igreja unânime. E nós vamos ver isso na prática em Atos capítulo 15. Nós não vamos ler porque é um texto um tanto quanto longo, mas nós vamos ver que no capítulo 15, do 1 até o 21, nós vamos ver uma grande discussão. Será que a igreja aceita as pessoas de fora que não são judeus? Eles eram todos judeus e estavam com essa dificuldade muito grande. Será que a gente aceita os não-judeus? Será que a gente obriga eles aos mesmos costumes dos judeus? E a igreja então vai discutir a respeito. E um diz uma coisa, o outro diz outra coisa, e no final o apóstolo Tiago, ele se levanta e diz, irmãos, nem nós não aguentamos esse peso da lei. Nem nós não suportamos a lei dos judeus porque ela é muito pesada. E a gente vai colocar esse peso agora sobre os gentios, sobre aqueles que não são judeus. Então eles discutem, e a gente chama isso de concílio. Eles chamaram todos os presbíteros, líderes e apóstolos. Então toda a cúpula da igreja de liderança
Não que alguém fosse maior do que alguém, mas havia uma liderança instituída, como nós temos liderança hoje instituída. E eles conversaram sobre o tema, e eles gastaram horas discutindo aquele tema, até que um abençoado, usado pelo Espírito Santo, diz: irmãos, só vamos pedir um negócio para eles? Eles não precisam se circuncidar. Eu não sei se você sabe ou não o que é circuncisão, mas é algo um pouco doloroso, em especial quando se é adulto. A circuncisão, ela é retirar a parte do pênis do homem. Retira-se o prepúcio. Retira-se uma parte, corta. E naquela época, irmãos, não tinha cauterização, não tinha nada disso. A Bíblia vai contar um episódio com Jacó, por exemplo. Os irmãos, Jacó tinha uma filha, e essa filha ela foi violentada por um homem lá de Canaã. E então os filhos de Jacó falam: não é justo isso, nós vamos matar eles. Jacó diz: não, nós vamos matar. Vamos fazer um casamento aqui, porque já aconteceu, irremediado, não tem o que fazer. Jacó chama os filhos e fala: só vamos exigir uma coisa deles, que eles façam a circuncisão. 2 filhos de Jacó aproveitam que esses homens estão debilitados e sangram muito. Esses 2 homens, eles matam todos os homens daquela cidade que passaram pela circuncisão. 2 homens matam todos, de uma cidade inteira. Então a discussão aqui agora, muitos anos depois, milhares de anos depois, era: vamos circuncidar aqueles que se convertem ao cristianismo ou não? O apóstolo Tiago, usado pelo Espírito Santo, diz: não vamos circuncidar ninguém. Nós vamos só exigir algumas coisas: que eles tenham uma vida íntegra, uma vida justa, uma vida diante de Deus, que eles não se alimentem ou não participem da idolatria, da imoralidade sexual, das coisas que para nós a Bíblia não é revogada. Eles chegam a um consenso, e eu digo para os irmãos, provavelmente muitos desses apóstolos eles não concordavam, muitos desses presbíteros não concordavam, mas no capítulo 22 eles fazem uma carta para todas as igrejas que estavam acolhendo não-judeus, dizendo então aquela decisão daquela assembleia, daquele concílio. Decisão unânime? Sim. Decisão unânime. Todos concordavam? Não. Nem todos concordavam. Nós vamos ver que era uma igreja que passava por discussões. E as discussões, elas fazem parte do processo produtivo de uma igreja. Nós precisamos discutir, amados. Aliás, no final desse culto eu preciso discutir um assunto muito importante aqui com os líderes. Então, todos os líderes de célula, diretoria, nós precisamos decidir o que nós vamos fazer no final de semana que vem. Tá? Rapidamente. Então, nós precisamos discutir. E talvez vocês discordem de mim. E talvez eu discorde de vocês. Mas nós precisamos chegar a uma direção. Nós precisamos chegar a uma conclusão. E a conclusão nem sempre vai agradar a mim ou vai agradar o outro. Mas uma decisão, ela não precisa de ter concordância. Ela precisa ter acordo. Casamento precisa ter acordo. Casamento precisa todo mundo concordar com todo mundo? Mulher e marido, olha, irmãos, tem um pastor muito sábio, pastor Cláudio Duarte. Ele sempre diz o seguinte: casamento é igual uma disputa, em que há um adversário para um lado e o outro adversário para o outro. E é uma partidinha que os dois jogam. O tempo inteiro, um adversário de um lado e um adversário do outro. E casamento é assim. Igreja também é assim. Mas os adversários eles têm que fazer o jogo fluir. Para o jogo ficar interessante para os dois. A igreja precisa fluir para que o jogo aqui, e o reino, e o crescimento do reino seja interessante para todos. E às vezes eu vou ter que suprimir a minha vontade em favor do coletivo, em favor do reino. Eu não concordo? Não concordo. Mas por causa do reino, eu entro em acordo. Concordar é o mesmo que aceitar, acatar a ideia como se eu fizesse a decisão, porque
porque eu penso igual. Isso é concordar. Agora, acordo, o verbo acordar, de acordo, quer dizer que, mesmo eu tenho uma ideia diferente, eu vou entrar no acordo, nós vamos fechar aqui um contrato e nós vamos em frente. Isso é necessário. Acordo. A igreja precisa de acordo. Durante muito tempo a igreja de Cristo passou por dificuldades imensas, irmãos. E não havia acordo. Porque as pessoas não concordavam. E é claro, existiam diferenças, e existem até hoje, diferenças doutrinárias. Ou seja, uns acreditam que batismo tem que ser por imersão. Outros acreditam que batismo é só jogar água na cabeça. Uns acreditam que o batismo no Espírito Santo é no ato da conversão. Outros acreditam que o batismo no Espírito Santo é posterior à conversão. Uns acreditam que para ser batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas. Outros acreditam que não é necessário falar em línguas. Irmãos, são discussões que não podem nos dividir. Mesmo que nós pensemos diferentes uns dos outros, essas diferenças não podem abalar a estrutura da igreja. Seja a nossa igreja local, ou seja a igreja espalhada sobre a face da terra. Por que há tantas placas denominacionais, amados? Porque priorizou-se e prioriza-se até hoje as diferenças ao invés da unidade. Uma certa igreja que nós fazíamos parte, de uma hora para outra, ruiu. Por causa de algumas diferenças com o pastor, alguns irmãos se ajuntaram e foram e montaram outra igreja. E quando montaram aquela outra igreja, eu não quis jogar praga, e não era essa a intenção. Mas eu falei, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Uma igreja de divisão é uma igreja que não subsiste. Ou uma igreja que vai continuar dividida para o resto da vida. Irmãos, dito e feito. Quem fundou aquela igreja nem ficou. Nem não ficou para contar a história. Até o pastor já partiu para a eternidade. Porque uma igreja dividida, ela não subsiste. O próprio Senhor Jesus diz: uma casa dividida contra si mesma não subsiste. Não subsiste, amados. Nós precisamos de unidade. Pastor, mas se eu não concordo? Se eu não concordo, eu abro mão da minha vontade em prol do reino. Mas tem outras dificuldades da igreja. Quer ver outra muito interessante? E essa eu tenho que dar a mão à palmatória. Essa mesmo vale a pena discutir. A cor da igreja. Que é algo muito importante, né, irmãos? Vamos conversar agora. O negócio importante é a cor que a igreja vai ter. E teve assembleias já, ou reuniões da igreja, em que é decidido temas administrativos, que a igreja se dividiu porque a metade dos irmãos queria verde e a outra metade queria marrom. E a igreja rachou no meio. E o mais interessante é que a igreja dos que queriam verde não ficou verde. E a igreja dos que queriam a igreja marrom também não foi pintada de marrom. Aquilo que divide a igreja é aquilo que faz a obra de Deus parar. É aquilo que faz o reino de Deus parar de se expandir. Nós precisamos focar, irmãos, não as nossas diferenças, mas nós precisamos focar aquilo que nos ajunta. E você sabe aquilo que pode nos ajuntar? Você sabe aquilo que nos faz um igual ao outro, sem tirar nem pôr? Sabe o que é? É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi vermelho até a última gota. Ele era igual. O sangue de Jesus, ele lava um pecador que tem uma multidão de pecados e lava alguém que está só sujo um pouquinho. O sangue de Jesus lava a todos nós. É isso que deve nos unir. E nós fomos inseridos no corpo, o corpo de Cristo. E é isso que deve nos unir.
O Espírito Santo, ele foi dado a mim e a você. E o apóstolo Paulo diz: nós somos um só corpo. Mas ele fala também: vocês foram batizados com um só batismo. Irmãos, o batismo que nos une ao corpo de Cristo é o mesmo para todos nós. A água, eu confesso, era diferente. No dia que eu me batizei, estava um frio. Estava um frio e não tinha aquecedor. E o batistério parece que era mais frio do que o frio lá de fora. Talvez você se batizou num dia que a água estava quentinha. Não foi o caso dos últimos que se batizaram aqui na igreja, né? Não estava quente não, né? Mudou isso. Mas o resto é tudo igual. O sangue que lavou você é o sangue que lavou a mim. E se você foi batizado no rio, foi batizado no batistério, ou se você, enfim, você foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus. E o batismo que nos põe dentro desse corpo, que nos inclui nesse corpo, é único. Nós somos o corpo de Cristo. Talvez você me pergunte: pastor, por que nós estamos assim, reunidos desse jeito hoje? Nossa igreja está partindo para uma nova etapa, para um novo tempo. Nós estamos vivendo hoje a comunhão de casa em casa. E a Bíblia fala que de casa em casa e no pátio do templo eles se reuniam. Nós, o corpo de Cristo, nós estamos nos reunindo de casa em casa, voltando àquilo que era a Escritura. Mas, amados, isso não vai fazer a mínima diferença se o teu coração não estiver aí nisso que você está hoje. Você está hoje no corpo de Cristo aqui reunido. Mas você tem que estar todo dia com o corpo de Cristo na sua mente, no seu coração. Você precisa estar junto com o corpo. Você precisa estar inserido no corpo, de corpo e alma. Na verdade, você precisa fazer parte do corpo, não estar momentaneamente no corpo. Aquilo que é retirado do corpo em processo cirúrgico não faz parte do corpo. Um tumor num corpo humano, ele tem que ser retirado, porque ele não faz parte do corpo. Eu não estou falando que você tem que ficar aqui para sempre nessa igreja. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que você precisa estar no corpo de Cristo. Porque se você não fizer parte do corpo de Cristo verdadeiramente, você não vai se sentir em casa nem nesta igreja, nem na outra igreja, e nem na outra igreja, e em nenhuma igreja. Porque a mudança tem que acontecer dentro de mim. Se eu sou aquele que tapa os olhos de Jesus, como naquela peça que a gente viu, se eu sou aquele que prende as mãos do Senhor, eu preciso ser corrigido. Que você possa entender que nós devemos ser um só corpo ajustado. Amém?